Olá, meu irmão e minha irmã. Nesta quinta-feira, dia 20, vamos meditar aqui as palavras das leituras de hoje. Essa primeira leitura de Jeremias, que é muito forte, com aquela expressão: maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração. Essa primeira leitura, ela tem algumas coisas importantes que nós podemos refletir aqui. Maldito o homem que confia no homem. Padre, mas a gente não tem que confiar nas pessoas. Aqui é quando a gente absolutiza o homem. Quando nós colocamos todas as nossas esperanças no homem, nas coisas deste mundo, nos cargos, nos conhecimentos de pessoas que têm influência, na troca de favores, em detrimento do poder de Deus. Claro que é importante uma pessoa que se relaciona bem, é importante uma pessoa que adquire confiança, busca confiança nos demais. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas se corrompem para ter influências, abrem mão de valores cristãos, não falam de Deus, abrem mão da sua fé para ter cargos, para ter influência, para ter benefícios que poderiam ficar mais difíceis se fosse para lutar pela sua fé. Pessoas que estão em instituições que são proibidas pela igreja, porque tem influência, se chama de irmãos, um influencia o outro, preferem ali conviver num ambiente totalmente fora da igreja, dizendo fazer filantropia, do que estar ali no meio da igreja, pela influência que ali dá, pelo status. E muitas vezes são instituições proibidas pela igreja pelo segredo, proibido também pela questão do relativismo religioso, né? Por exemplo, o deísmo, o arquiteto do universo é um Deus que cria e depois não se revela. Não age, não tem a providência. Não, eles relativizam todos os dogmas. E tantas outras instituições aí, que pessoas, ou por uma questão mesmo de status financeiro, ou de carência afetiva, preferem frequentar essas instituições do que ajudar a igreja. Quantas e quantas vezes a nossa fé é colocada em prova, em valores da família, da vida, e que em determinados locais isso faz com que você não cresça tanto, e você acaba abrindo mão disso e perdendo a oportunidade de lutar pelos valores que Deus nos deu, da natureza, né, da vida. Quantas vezes por também para criar influências, você acaba deixando de lado a sua fé, não rezando como deveria, não participando das missas, para participar de eventos onde você vai ser bem recebido, você vai projetar ou participar da política, e por causa disso deixar de rezar, deixar de fazer seus afazeres como cristão, não ajudar mais em pastoral. Claro que precisamos de políticos bons, santos, mas se você decide ser político e mexer com o bem comum, você deve rezar muito mais. Mas ao mesmo tempo nós temos as pessoas que confiam em Deus, que não se vendem, que até dão a vida. O oposto a essa pessoa é o mártir. O mártir é capaz de dar a vida por amor a Deus. Ele vê cada vez mais o céu. A gente tem que entender que o céu é o nosso bem maior. Se você sente inveja, se você sente ainda carência, é porque você ainda não conseguiu ter acesso a esses bens tão superiores, que é
que vem do céu. É um sinal que a sua vida de oração precisa melhorar. Você precisa ter não só a vida de oração em termos quantitativos, mas também qualitativos, a meditação, meditar na sua intimidade, esse diálogo com Deus. Rasgar o seu coração. Por outro lado também, essa primeira leitura de Jeremias, ela nos leva a entender que nós devemos confiar nas pessoas desconfiando. Qualquer ser humano pode nos trair, gente. Mesmo os mais próximos. Só Deus não trai. Então a gente relaciona confiando, mas sabendo, confiando, desconfiando, sabendo que cada ser humano pode nos trair, porque isso já nos ajuda. E quando nós nos decepcionarmos com alguém, nós já sabemos que esse alguém é fraco e é muito mais fácil para nós perdoarmos. Se você teve uma decepção com algum compadre, parente, às vezes você emprestou um dinheiro, peça o dom do perdão, ajude essa pessoa. Se você ainda não consegue estar perto dela, pelo menos reze, e você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Também no dia de hoje nós temos essa leitura muito forte entre o rico e o Lázaro. O rico que passava quando Lázaro estava lá pobre, com feridas e não dava moral, e depois quando morre inverte. E o rico desesperado pede que Lázaro molhe sua boca, uma tentativa que não é possível. Então, o primeiro desespero ali da condenação, eu acho que a gente deve meditar muito o inferno, viu? Tanta coisa a gente pensa, se nós fôssemos para o inferno, que nunca mais teríamos paz, nunca mais seríamos saciados de nada, por causa de opções, de pecados, de apego a este mundo, que não leva a nada. Depois o rico pede que Lázaro volte para falar com um dos seus familiares, para não irem para o mesmo lugar. Quantas e quantas almas estão condenadas lá, desesperadas, querendo que o pai, a mãe, os irmãos e os filhos não vão para o mesmo lugar. E, infelizmente, muitos caminham para o mesmo lugar. Quantas almas se entregam à bebedeira, ao sexo, fornicação, adultério. Tantos sexo fora do casamento, avareza, desonestidade, preguiça, tibieza diante de Deus. Deixam de ir às missas dominicais, nunca se confessam, não fazem adoração, não rezam o rosário, não lê a Bíblia, não faz caridade, pensa só em si. Você que cada vez mais tem se prosperado, de que adianta você juntar tudo isso se você não fizer uma caridade? Que sentido que você vai dar aos seus bens? E como é que vai ser o seu julgamento? Medita um pouco sobre essa passagem do rico e o Lázaro, o desespero do rico. Pode ser o seu desespero de amanhã. Eu tenho certeza que muitos de nós já meditamos isso e dá um medo. Tenho muito medo, eu não quero que ninguém vá para o inferno. Nem os mais ditadores que nós estamos vivendo hoje. Quero que todos sejam salvos. Porque o inferno é inimaginável. Você sofrer para sempre. Se você ainda tem chance, pelo menos um espaço para se arrepender, peça o dom ou às vezes não consegue, peça o dom do arrependimento. Confesse, vá hoje correndo, confesse, mude de vida. Luta pelo menos para mudar de vida. Deus vai te ajudar. Mas não continua do mesmo jeito que está. Não se apegue a este mundo. Para de ficar acumulando bens. Faça caridade, ajude quem precisa, ajude o pobre, a igreja, dízimo. Ajude as pessoas da sua família ou amigos. Eu tenho certeza que a graça de Deus não vai te faltar. Que Nossa Senhora venha ao teu encontro. Nos ajude, nos colocando no seu útero espiritual, com o Espírito Santo nos fazendo novos santos para a igreja. Deus abençoe a todos.